jogo com o Real Madrid, não é? Esse jogo foi emblemático para você ou não? Parada dura porque eles tinham ali jogadores diferenciadíssimos e aí o Anelka bem demais, o próprio Sávio, né, a 1000 por hora, e a gente sabia da potência do próprio Roberto Carlos, tanto que faz esse gol que resvala na defesa, o Anelka faz o gol, mas aí a gente tinha um Edilson inspirado demais, e aí a própria tranquilidade do Fred Rincon em chamar a galera e falar calma. E aí, quando você olha o Morumbi lotado, Renato, você tira foto de onde você não tem. Aí começamos a jogar bola com calma, com inteligência e colocar em prática o nosso futebol com qualidade, com triangulações, envolvendo a equipe, né, merengue, e isso que nós conseguimos fazer com brilhantismo no Morumbi. Mas você vê essa jogada, o Ricardinho pegou no meio de campo e o Edilson foi dar uma caneta no Carembê, porque o Carembê tinha falado na semana, falou assim, quem é esse tal de Edilson? Exatamente. Menosprezou o Edilson. Cartão de visita. Descobriu. Não sabe de nada, inocente, né? Aquela história, não é? Agora, Marcelinho, vocês tinham uma noção exata do que significava um Mundial naquele momento ou não? Não, Renata, a gente sabia que, para ser assim, bem honesto, como nós sempre fomos, sabia que o campeonato era organizado pela FIFA, né? E a gente vinha buscando uma Libertadores durante anos, né? E aí não conseguia. Mas aí, como encurtou o caminho e sabia que isso era realmente oficial, aí nós tivemos a noção. Falou, gente, como a Libertadores a gente não está conseguindo, está difícil, encurtaram o caminho para a gente, nós temos que ganhar isso de qualquer maneira. Quando nós tivemos essa noção, aí nós tiramos força de onde a gente não tinha e fomos realmente para cima para buscar. E nós chegamos numa decisão já ali preparado e consciente do que tinha que fazer. Trairagem do Roberto Carlos na caneta do Edilson, né? Por que o Roberto foi malandro, ele deu o fundo, né? Lógico. Ele deu o fundo, ele foi dando o fundo, o Edilson malandro também falou, pô, se eu for pro fundo, o Roberto me pega. Velocidade, né? Aí o Edilson corta pra dentro, o Canimbu vai fazer a cobertura e toma. E aí, o que é a visão, né, Ulisses, de um jogador, né? Ali? Uma coisa muito legal pra gente aqui na Band, e o Ulisses sabe disso, é que quem narrou esse Mundial, Luciano do Vale. Então, é um Mundial que as pessoas lembram, além de tudo que aconteceu magistralmente com o Corinthians, dessa narração, não é? E de jogos que foram entusiasmados, empolgantes, diferenciados até o fim, Ulisses. Não, foram mesmo. E o Luciano narrou os 2 mundiais do Corinthians, né? O primeiro e o segundo. Você sabe o que é? A gente que narra futebol hoje, eu falo com o Marcelinho, a gente conversa muito, e eu falo que eu não tenho quem faça gol de bola parada mais no futebol brasileiro. Enfim. Então, em relação a isso, eu acho que falta isso pro nosso futebol. E jogadores que vão para dentro. Eu estou vendo na seleção sub-17 isso. Jogador que está encarando o marcador, que balança, como o Denilson fazia, o Marcelinho, o Edilson fazia com uma maestria incrível isso aí. Mas, assim, era um futebol totalmente diferente. O Real Madrid, Renata, veio aqui e o Corinthians quase sacudiu. Eu acho assim interessante também, Chico, porque a história, ela tá aí e a gente está revendo esse momento histórico para o Corinthians e nunca é fácil um Mundial, não é? Quando você passa Raja Casablanca, Real Madrid, Al Nassr, chegar numa decisão com um time como o Vasco da Gama, que era um timaço. Marcelinho destacou muito bem. Você pega Romário de um lado, não é? Edmundo. Então, assim, quanta coisa o Brasil produziu e talvez a gente só valorize hoje, que na época a gente nem imaginava que isso seria raro de se repetir. Por isso que a sua pergunta sobre se eles tinham noção do que representava é interessante, porque é o primeiro Mundial nesse formato, até então era uma Copa Intercontinental, que a FIFA também reconhece como Mundial de um tempo para cá, e hoje a FIFA mesmo diz que o único clube fora da Europa que tem 2 títulos mundiais é o Corinthians. E aí eu queria saber do Marcelinho como é que ele lida com essa corneta, porque o corintiano valoriza muito esses 2 títulos mundiais, especialmente o primeiro também, porque é reconhecido pela FIFA, mas os adversários não, porque não tinha Libertadores e tal. Como é que você lida com esses 2 lados aí, Marcelinho? A gozação, ela faz parte e né, até que venha isso, o papo de boteco, o papo no restaurante, em tudo que é lugar, o pessoal sempre comenta, mas contra fatos não há argumento. Tá ali cravado, tanto que agora o modelo... Inventaram até um de 51, né, depois disso. Olha! Que eu saiba, necessário. Não, deixa pra lá. Porque a polêmica no começo do ano. Mas aí você vai abrir o site da FIFA, tá lá, irmão. Tá lá. Cravado, bicampeão do mundo, a gente se sente como tal. E quando o Ulisses frisou, eu queria tocar até num ponto em relação aos gols de falta, eu lembro que no Madureira eu via pela televisão o Zico chegar 1h30, 2 horas antes para treinar, ele botava o colete, ou ele botava o arco, uma argola e ficava treinando. E aí
hoje em dia o fisiologista não deixa, Denilson, Ronaldo. Aí o médico, eu conversei com o doutor Joaquim Grava. Falei, doutor, o senhor não deixa o atleta ir lá treinar? Ele falou, não tem nada disso, Marcelinho. É uma baita de uma palhaçada, a palavra do doutor Joaquim. E porque não é a quantidade, sim a qualidade. Então, eu sempre fiz isso durante a minha vida, chegar 2 horas antes, porque eu lembro que eu falei assim, pô, seu Zico, eu chamava ele de seu Zico, eu posso ver o senhor bater aqui? Ele falou, não, você não vai só ver como você vai treinar. Só que é o seguinte, você vai chegar 2 horas antes. E aí eu saía de Sulacap, pegava um ônibus, chegava lá 1 e pouca, 2 horas e colocava ali o colete, colocava a argola e começava a conhecer a bola. Pé de apoio, envergadura do corpo, aí a chapa, a rosca, o 3 dedos, a alavanca. Então eu vi Nelinho, eu vi Éder, eu vi Zenon, eu vi o próprio Neto. E aí conversava com o Ronaldo, o goleiro sai antes, o Ronaldo, o goleiro se mexe, a barreira está próxima. E aí eu comecei a treinar escondido da imprensa, não com os 9,15 metros, que eram 11 passos do árbitro, sim 6 metros, 7 metros, comecei a criar grau de dificuldade. E começou a resultar em campo. Porque a barreira sempre avança, aí, né? Porque os caras sempre caminham. Aí então uma você vez, já quando eu treinava. coloquei contra o Santos, Denilson, eu tô ali, ó, concentrado. E aí, Paulo, ali, ó. Aí daqui a pouco, quando eu levantei, o Zé te inverteu a barreira, eu falei... Aí o juiz apitou, não dava tempo de sair. Eu falei, pô, bata no canto dele, bota o contrário, como é que eu faço? E aí, fiquei meio perdido, o Zé te pegou a bola. Já no outro dia, conversei com o Ronaldo, falei, Ronaldo, tem que treinar diferente. Ele falou, então vai à tarde quando não vai ter ninguém. Aí inverti a barreira, comecei a pegar o jeito e os detalhes. Por isso que hoje nós já lançamos o nosso curso de bater falta online, seja até para o profissional, quem está na várzea, quem é clube de futebol, todo mundo vai aprender todos os detalhes. Trazer para um momento mais atual, mais recente, e eu trabalhei com o Marcos Assunção durante muito tempo no Real Betis. Muito bom. E o Marcos Assunção fazia isso que o Marcelinho falou, de chegar antes, de treinar bastante. Muitas vezes eu ficava... Não é por acaso, né, gente? Muitas vezes eu ficava sentado na bola, mas para fazer companhia para ele, porque os caras iam embora. Ou chegava mais... Ô, Denilson, amanhã eu vou treinar foto. Eu chegava mais cedo, sentava na bola, e ficava vendo ele treinar, tipo, para fazer companhia para ele. E muitas vezes sem goleiro. Porque os goleiros metiam o pé também, ou não E não queriam treinar, né, com a gente, né? Então, eu vou contar uma coisa. Você deveria, Marcos em vez de Assunção. ficar sentado em cima da bola, treinado também. Olha Como só, não Você tem um batedor esse oficial no assunto da clube. bola parada tá aqui. Muito Não bom sei se isso. o principal, mas Muito um bom. dos principais batedores do Brasil e do mundo.